Boa tarde, este é o programa Eclésia, o espaço que à quinta-feira junta ao passado e o presente da Igreja Católica. As novas tecnologias estão a mudar não só o modo de comunicar, mas a própria comunicação em si mesma. A convicção é de Bento XVI e é partilhada na sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que a Igreja assinala no próximo domingo. Numa época em que transmitir informação é partilhá-la nas redes sociais, o Papa pede autenticidade à presença neste mundo digital. Assim como a Revolução Industrial produziu uma mudança profunda, a transformação das comunicações guia o fluxo de grandes mudanças culturais e sociais. Mudança não só no modo de comunicar, mas na comunicação em si mesma. E está a nascer uma nova maneira de aprender e pensar. Impõe-se reflexão sobre o caminho da comunicação na era digital. Pode responder ao desejo de sentido, verdade e unidade. Comunicação, antes de mais, diálogo e intercâmbio, solidariedade e criação de relações positivas. Jovens, grandes agentes desta mudança da comunicação, com todas as ansiedades, contradições e criatividade. Sinal de uma busca autêntica de encontro pessoal com o outro. O desafio de ser autênticos, fiéis a nós mesmos, sem ceder à ilusão de construir artificialmente o próprio perfil público. Um novo mundo de potenciais amizades. Quem é o meu próximo neste novo mundo? Existe o perigo de estar menos presente da nossa vida diária? Também na era digital, cada um vê-se confrontado com a necessidade de ser autêntico. Quando as pessoas trocam informações, estão já a partilhar o que são. Existe um estilo cristão de presença também no mundo digital. Comunicar o Evangelho através dos novos média significa não só inserir conteúdos declaradamente religiosos nas plataformas dos diversos meios, mas também testemunhar com coerência no próprio perfil digital e no modo de comunicar, escolhas, preferências, juízos que sejam profundamente coerentes com o Evangelho, mesmo quando não se fale dele explicitamente. O cristão é chamado de novo a dar resposta a todo aquele que lhe perguntar a razão da esperança que está nele. A verdade que procuramos partilhar não extrai o seu valor da sua popularidade. Importa dá-la a conhecer na sua integridade mais que torná-la aceitável, talvez mitigando-a. Deve tornar-se alimento cotidiano e não atração de um momento. Exige sempre ser encarnada no mundo real e dirigida aos rostos concretos dos irmãos e irmãs com quem partilhamos a vida diária. Criatividade consciente e responsável na rede de relações que a era digital tornou possível. Os crentes, testemunhando as suas convicções mais profundas, prestam uma preciosa contribuição. Para que a web não se torne um instrumento que reduza as pessoas a categorias, que procure manipulá-las emotivamente ou que permita aos poderosos monopolizar a opinião alheia, convido, sobretudo os jovens, a fazerem bom uso da sua presença no areópago digital. Até agosto, em Madrid. Até Madrid, se Deus quiser. Nos Açores, saiu à rua a procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres. A Ilha de São Miguel voltou a encher-se da devoção dos que recorrem a esta invocação nas horas de maior fragilidade e sofrimento. A grandeza destas festas é também um grande gesto de ação de graças que este ano contou com a presença do prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Saiu à rua a imagem do Senhor Santo Cristo. São Miguel era o centro do clima festivo experimentado por todo um arquipélago.
Além das caminhadas dos Romeiros na Quaresma ou da Festa do Espírito Santo, este é outro grande momento de fé vivido pelos açorianos. Acreditam que na caminhada da sua vida, mesmo no meio das dificuldades, Jesus é aquele que vai à frente, é aquele que dá força, que dá coragem, que dá esperança. E por isso, neste momento de crise, acho que assume um grande significado para as pessoas não desanimarem, tendo esta certeza de que normalmente as facilidades não fazem crescer, as dificuldades podem ser oportunidades para nós crescermos, para darmos um salto de qualidade. Esta é a grande festa religiosa de São Miguel. A imagem do Ecce Homo sai para visitar a cidade e os que a habitam. E os miquelenses, todos os anos, identificam sinais de alegria ou tristeza no rosto deste Cristo que lhes está mais próximo. Não sei se é o nosso espírito, se não é, mas as pessoas sentem isso. Ela uns anos está triste, outros anos está bem disposta, outros anos está séria. E sente-se, e as pessoas sentem isso. As flores que embelezam as ruas são apenas um sinal externo da alegria interior e da devoção com que os açorianos acolhem o Santo Cristo dos Milagres. A dor e o esforço são para alguns a linguagem com que se entendem com o Senhor Santo Cristo, a quem recorrem nas súplicas mais diversas. Agonia dá-nos, Senhor. Nosso pai teve quase morrendo, a gente nos pedia ajuda. Mesmo sendo muito sofrimento andar aqui de joelhos, não é? A fé vai longe. Promessa feita pelo meu filho, que nasceu até 7 anos, nasceu com problemas cardíacos e tudo, viu o meu filho a morrer, e aí fez-me, sempre acreditei no Senhor Santo Cristo, sempre acreditei nos milagres dele, e foi aí que eu comecei a fazer as promessas para o meu filho. E apesar de ter prometido por um ano ou dois, tenho feito todos os anos, e espero continuar a fazer por muitos anos. Qual foi a razão? Foi por causa do meu sobrinho que teve um acidente em dezembro de moto e estava em coma, e foi por causa dele. Mesmo assim correu tudo bem, Nosso Senhor Santo Cristo me ajudou, e é assim. O Santo Cristo é a presença que conforta e a esperança para muitos nas horas mais difíceis. Este ano a festa foi presidida pelo prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal William Levada, que, ao celebrar a Eucaristia, garantiu aos presentes as bênçãos do Papa. Como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, tenho o privilégio de encontrar regularmente o nosso Santo Padre, o Papa Bento XVI. Podeis assegurar-vos de que lhe falarei a ela desta belíssima celebração. E sei que ele me dirá que vos concede todas as bênçãos. São Miguel em festa com o Senhor Santo Cristo, a percorrer as artérias de Ponta Delgada e a reunir uma vez mais a grande família açoriana dispersa pelo mundo. Faleceu há pouco mais de 6 anos, mas João Paulo II já conquistou um lugar na história da Igreja e da sociedade. É a personalidade que dá corpo à conversa entre Dom Manuel Clemente e Paulo Rocha na rubrica O Passado Presente. A presença na atualidade da pessoa e do pontificado de João Paulo II motiva que olhemos alguns momentos da sua história nesta rubrica O Passado do Presente, com a presença de Dom Manuel Clemente. Cumprimento. Bom dia, boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais... Conforme vejam o nosso programa, porque agora com a internet podem vê-lo a qualquer altura. Exatamente, e isso vai acontecendo, felizmente, sabemos que sim. O Sr. Manuel, falámos de João Paulo II, dos momentos intensos que foi o seu pontificado, e também que a sua pessoa constitui. Exatamente. A sua pessoa, nós sublinhávamos isso no programa anterior, porque, antes de mais, era ele que ali estava, não era o papado em geral, não era um na série
das 250 mais já de papas que sucederam, mas era ele, João Paulo II, era ele, Karol Wojtyła. E hoje vamos ver outro aspecto do seu pontificado que é muito importante, muito determinante e que nos abre um horizonte que não é assim tão comum considerar, mas que ele próprio trazia para a cena e trazia constantemente nas alusões que lhe fazia, que é um aspecto, poderíamos chamar-lhe místico, mas também lhe poderíamos chamar, utilizando um termo bíblico, apocalíptico. E os nossos telespectadores, quando ouviram esta palavra apocalíptico, são capazes de sobressaltar, de terem ficado sobressaltados. Porque geralmente quando se fala em apocalipse pensa-se assim numa coisa catastrófica, o fim do mundo, mas não é isso. É apocalíptico no sentido que a Bíblia lhe dá e concretamente o Novo Testamento lhe dá. Ou seja, apocalipse significa revelação, uma palavra que significa uma revelação. E é o último livro da Bíblia que utiliza uma determinada linguagem muito simbólica, muito figurada, mas que quer dizer o quê? Quer dizer que a vida do homem na Terra, e concretamente a vida dos cristãos no mundo, é uma vida que não é assim apenas como se manifesta, mas naquilo que ela significa mais profundamente. Ou seja, as nossas vidas transportam, poderíamos dizer, significados e estão enredadas num combate, no sentido mais global do termo, numa luta, numa tensão espiritual de afirmação, de negação e de afirmação final mais amplas do que aquilo que se manifesta. Portanto, essa linguagem apocalíptica, esse colorido que a vida humana ganha e que nesse último livro da Bíblia é figurado em grandes lutas do bem com o mal, mas na vitória definitiva do bem, na vitória do Cordeiro imolado, que é o próprio Jesus, em que os cristãos participarão também nessa vitória, mas isso significa que há muita luta a vencer e cujos contornos nem sempre estão assim tão definidos e imediatos. Bem, é neste sentido que nós também temos que entender o pontificado de João Paulo II. Porque João Paulo II sente-se protagonista por vontade de Deus, por desígnio da providência, pela função que foi chamado a ocupar no centro da vida católica a partir de 1978, como Papa, e ele sente-se protagonista também de uma luta que tem que levar por diante e que acontece na Terra, mas que é protegida pelo céu. E, concretamente, pela Mãe de Deus. Por Nossa Senhora. Isso é claríssimo em João Paulo II. E ele não dava nenhuma razão para duvidar que era essa a sua consciência. Sobretudo, a partir de 13 de maio de 1981. Portanto, quando há aquele atentado, ele era Papa a caminho de 3 anos, portanto, 1978, outubro de 1978, estávamos em maio de 1981, 13 de maio, que todos nós imediatamente ligamos, e ele depois ligou aos acontecimentos de Fátima, vai no seu jipe, lá na Praça de São Pedro, para uma audiência, e há um assassino, um atirador turco que lhes fecha uns tiros que era para matar. Era um atirador muito perito e a distância, aliás, era relativamente curta e era mesmo para matar. Ele é salvo in extremis, há ali uma série de acontecimentos que se jogam favoravelmente, tiveram lucidez de não o levar para dentro do Palácio Apostólico, onde não teria meios para ser socorrido eficientemente, mas para a clínica Gemelli. O cirurgião não estava na clínica, mas, entre aspas, por acaso, liga ao rádio do carro, tem a notícia do acontecimento e vai imediatamente para a clínica. Também, naquela circunstância, havia em quantidade suficiente o sangue do grupo sanguíneo do Papa. Portanto, há ali conjugam-se uma série de fatores, e sim positivos, que evitam a morte do Papa, que seria lógica, face tudo aquilo que eu já disse atrás. Pela perícia do atirador, pela situação em que ele estava, pelos tiros que eram terríveis e da maneira como atingiram o Papa, mas há uma série de acontecimentos que salvam a vida do Papa. Bem, depois de 13 de maio, a convalescença, a ligação a Fátima, pedir porque lhe tragam o dossiê a Fátima, concretamente tudo aquilo que a irmã Lúcia tinha escrito, enfim, a mensagem, o segredo, a terceira parte que ainda não estava revelada. A partir daí o Papa tem uma consciência clara de que foi a Mãe de Jesus que o salvou.
porque aquilo era para matar, porque nessa terceira parte do segredo se falava de um Papa que era morto, e que aquela bala foi desviada pela mão, passo o termo, mas é o termo que o Papa usa, da Mãe de Jesus, para ele desempenhar um papel muito, muito próprio, muito específico na condução da Igreja, e até no milénio que se aproximava e na preparação para isso. Estamos em 1981. O que o Papa imediatamente significará quando vem a Fátima no ano seguinte, em 1982. Mas a propósito de tudo isto, eu peço ao Paulo para mais uma vez ler um trecho desse precioso livro do André Ricardo. Na biografia que acaba de ser publicada sobre João Paulo II. Na Policlínica Gemelli, depois do atentado de 1981, João Paulo II começa a refletir sobre o facto de o atentado ter acontecido 13 de maio, dia da primeira aparição da Virgem em Fátima, em 1917. Convence-se de que a mão do agressor disparou e uma outra, a da Virgem, desviou a bala, protegendo-o da morte certa. Depois do atentado de 1981 e do fim do comunismo na URSS e no leste, João Paulo II está convencido do valor desta mensagem mariana. Foi-me concedido compreender, de modo particular, afirma, a mensagem da Senhora de Fátima. A primeira vez, em 13 de maio de 1981, depois ainda em finais dos anos 80, por ocasião da queda do comunismo. Assim, em 2000, Wojtyla volta a Fátima para consagrar a Nossa Senhora o mundo do terceiro milénio e dar a conhecer o terceiro segredo, em que se fala também do assassínio do Papa. Aí está. E eu retomo aquilo que disse no princípio do programa de hoje, nessa consideração apocalíptica do pontificado. Porque revela-se em muitas passagens e momentos do pontificado do Papa Wojtyla essa consciência de, com certeza, era Papa, era chefe da Igreja Católica, tinha o papel que está consignado a estas figuras na vida da Igreja, relacionava-se também com os crentes e até com os crentes de outras religiões e no mundo também com os governantes e com toda a gente com quem contactava, como normalmente isso se faz. Mas ele percebia que em tudo isso perpassava, digamos, um fluxo interior mais profundo, uma determinação mais divina dos acontecimentos de que ele era protagonista. E isso é que é a tal consideração apocalíptica da existência, ou seja, perceber que na vida se revela muito mais do que aquilo que imediatamente se vê. Portanto, há um desígnio, há uma missão, há um fundamento das coisas, há um horizonte último, independentemente das aparências, que está, de certa maneira, garantido, mas precisa ser realizado e com certeza conta com a liberdade dos protagonistas humanos, mas de alguma maneira impulsiona e vai além dela. E isso é muito claro, não é? Porque, claro, nós hoje sabemos que aqueles regimes em que o Papa viveu, antes de ser Papa, portanto, quando estava na Polónia e que tanto atentavam contra a liberdade religiosa, que faziam cidades onde nem sequer estava reservado nenhum espaço para um templo, como era o caso lá da cidade de Nova Huta, na Polónia, porque ele tanto lutou e ia lá todos os anos celebrar ao ar livre, porque não estavam previstas igrejas. Ele sabia que isso era um enorme atentado à liberdade religiosa onde ele também fundamentava a própria liberdade humana, não é? E claro, na altura, nos anos 70, mesmo nos anos 80, aquilo parecia que estava para durar. Todos nós nos lembramos dos últimos anos do Império Soviético, enfim, das afirmações dos seus dirigentes, de Brezhnev, dos que seguiram, estava para durar, não é? Até alastrava, não é? E se alargava nas suas fronteiras impostas. E parecia impossível, mas o Papa está convencido de que não é assim. Ou seja, há na história da humanidade, apesar de todos os reveses, apesar de tudo aquilo que pode contrariar a realização da humanidade no seu sentido mais pleno, há um desígnio divino. Há um desígnio divino. Como no final do século I, há aqueles pequeninos grupos de cristãos das comunidades, o Império Romano, que já era perseguidor dos cristãos, que queria obrigá-los a adorar o Império, os deuses do Império, a tal besta apocalíptica de que esse livro da Bíblia fala, não é? Naquela linguagem figurada, parecia que aquilo estava ali para dominar, e quem é que pensava que Roma ia acabar? E, no entanto, o autor do Apocalipse, o vidente, isso são os desígnios aparentes, mas há desígnios mais profundos e reais que são os do próprio Deus, e a vitória há de ser do Cordeiro e daqueles que seguem o Cordeiro.
Assim está João Paulo II. E ele, com a mensagem de Fátima, com o conhecimento que tem dessa terceira parte, com a morte que afinal não aconteceu e, portanto, a última palavra continua a ser de Deus e da proteção da Virgem Maria para que o Papa vá por diante. Ele convence profundamente disso. E depois coisas que já estavam ditas nessa mesma tradição de Fátima, que o próprio comunismo seria ultrapassado, sem que isso significasse uma vitória do capitalismo. Não é isso que o Papa quer. Não é? Ele quer uma vitória da humanidade. Não é? Que esses desígnios são desígnios para se realizarem. E este fio condutor, apocalíptico, providencialista, mariano, isto é muito importante na vida de João Paulo II. E vai ser até ao fim. Até ao fim. Nós não nos esquecemos, a última saída dele, a Lourdes, já muito velhinho, não é? Não era só estar velhinho, era muito apanhado pela doença. A Lourdes, pois lá está, também é a mesma afirmação mariana do desígnio de Deus, também pela Mãe de Jesus na história da Igreja. Isto é muito importante para compreender João Paulo II. Uma marca da sua identidade, sem dúvida. Outra veremos então de hoje a 8 dias, quando nos voltamos a encontrar nesta rubrica O Passado do Presente, para continuarmos a identificar estas características fundamentais da pessoa e do pontificado do Papa João Paulo II. E foi este o Eclésia, um programa que poderá ver ou rever a qualquer hora em agência.eclésia.pt, o sítio onde tem acesso a todas as plataformas multimédia do Eclésia, televisão, rádio e internet. Fique bem e até amanhã, se os quiser.